Olá, bom dia, turma do 8º ano. Então, a aula de hoje a gente só vou passar a correção da última questão que ficou do exercício, que é a questão número 16, né? Isso foi a última questão, e ele me diz o seguinte: classifique os sistemas abaixo em determinado, possível, ou determinado, impossível ou indeterminado, dizendo qual o tipo de reta que representa cada um dos casos. Então, nesse caso, dessas questões aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que fazer o cálculo, só que ao invés de a gente fazer o cálculo por sistemas, a gente vai fazer o quê? Fazer o cálculo atribuindo valores a x para a gente encontrar o y e assim a gente montar a nossa reta. Basicamente, o que a gente estudou em produto cartesiano, não é isso? Onde a gente atribuía valores a x para encontrar y e montar. Quando a gente montar a nossa reta, aí sim a gente vai poder estar verificando se ela é concorrente, coincidente ou paralela. A gente só pode colocar essa informação depois que a gente fizer o cálculo, montar o nosso plano cartesiano. Aí sim a gente verifica se a reta é concorrente, coincidente ou paralela. No caso do item A, então, vamos lá. No caso do item A, ele tem o seguinte sistema. 2x mais y é igual a 5 e x menos 3y é igual a 2. Ele quer que a gente identifique o quê? Se ele é determinado, impossível ou indeterminado. Primeiro caso, a gente verifica o quê? Se a gente pode fazer esse cálculo. Aí, nesse caso, pela parte do sistema, a gente vai verificar se ele é determinado, indeterminado ou impossível. Não é isso? Bom, fazendo os cálculos aqui por sistema, nesse caso aqui a gente pode fazer o quê? Pelo método da adição. Como eu tenho um mais 3x e um menos, ou um mais 3y e um menos 3y, automaticamente a gente já pode fazer o cálculo por adição. Eu fiz o cálculo e encontrei os meus dois pares ordenados. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Um sistema determinado. Porque lembra, o impossível é aquele quando a gente vai começar o nosso sistema, automaticamente ele já dá praticamente meu item x e y 0. Então, nesse caso, a gente tem um sistema determinado. Aí, o que eu devo fazer? Vou pegar a primeira expressão, no caso 2x mais y igual a 5, e vou atribuir valores. No caso aqui, eu fiz o seguinte, eu atribuí os seguintes valores, 1 e 2. Vocês podem estar utilizando o valor que vocês quiserem. Eu, particularmente, gosto de estar utilizando os valores com números baixos, porque facilita na hora de montar o meu plano. Aí eu fui lá onde tinha x, eu substituí por 1, aí fui fazendo os cálculos, 2 multiplicado por 1 mais y é igual a 5, 2 mais y é igual a 5, passando o 5 para lá, ou 2 para lá, eu vou ter y é igual a menos, ou y é igual a 5 menos 2, 3. Para x1 eu encontrei y, 3. Aí agora eu substituí para x2. 2 multiplicado por 2, 4. 4 mais y é igual a 5. Y é igual a 5 menos 4, y foi 1. x2, y1. Só fiz com dois valores para não ficar um plano muito extenso. Se vocês quiserem utilizar mais números, vocês podem. Esse caso eu utilizei para a primeira equação. Para a segunda, eu vou ter quem? Eu substituí por x1 e x4, certo? Onde tinha x, eu vou substituir primeiro por 1, depois por 4. Para x1, eu encontrei y menos 1, ou y 1 terço. E para x4, eu encontrei y 2 terços. x1, y 1 terço, x4, y 2 terços, certo? Aí agora eu só vou fazer o quê? Montar o meu plano cartesiano. Montei lá, aí comecei. Primeiro eu vou marcar os pontos dos primeiros que eu encontrei, que foi quem? x1, y3, x2, y1. Primeiro eu faço uma reta, corto os dois pontos que eu marquei, ou seja, x1, y3, x2, y1. Aí depois eu vou marcar os pontos. x1, y menos 1 terço, x4, y 2 terços. Marquei.
Quando eu marquei os pontos dos meus dois valores, eu vou encontrar uma reta concorrente. Lembram o que é a reta concorrente? Que se cruzam em pelo menos um ponto, certo? Ele é o que? Um sistema determinado e uma reta concorrente. Depois que vocês fizerem a reta, que vocês vão verificar essa informação. Aí o item B eu tenho 3x mais 3y é igual a 6. X mais y é igual a 2. A mesma coisa. Nesse caso aqui, o meu sistema ele é indeterminado, certo? Aí, nesse caso aqui, no primeiro caso, eu substituí para 3x mais 3y é igual a 6, porque lembrem que tem que fazer separado, primeiro com um, depois com a outra. Se eu substituir dois números em uma, eu tenho que substituir dois números na outra, certo? Se eu substituir 3 em uma, tem que ser 3 na outra. Tem que ser a mesma quantidade de pares ordenados. Só que vocês vão fazer separado. Primeiro com a equação, depois com a outra, certo? No caso do 3x mais 3y igual a 6, eu montei para x1, eu encontrei y1. Só é fazendo as substituições. Onde tinha x, eu substituí por 1, encontrei y1 também. x1, y1. Certo? Para o segundo sistema, que eu tenho x mais y igual a 2, aí eu tenho o quê? Substituir também. Só que nesse caso, eu substituí por x1 e x3. x1 eu encontrei... desculpa, eu fiz a substituição por x1 e x4 no primeiro caso. Para x1 eu encontrei y1, aí agora eu vou substituir em x4. 3x mais 3y é igual a 6. Eu vou ficar com 3 vezes 4, 12, mais 3y é igual a 6. 3y é igual a 6 menos 12, 3y é igual a menos 6. Y é igual a menos 6 dividido por 3, y é igual a menos 2. Para x4, eu encontrei y menos 2. Agora eu vou pegar a segunda equação. X mais y é igual a 2. Nesse caso, eu substituí por x1 e x3. 1 mais y é igual a 2, y é igual a 2 menos 1, y é igual a 1. x1, y1. Aí eu peguei agora por x3. Onde tem x, eu coloquei 3. 3 mais y é igual a 2. Y é igual a 2 menos 3, y é igual a menos 1. Aí agora eu tenho que fazer o quê? Pegar o meu plano e montar. No primeiro caso, eu tenho o quê? x1, y1, x4, y menos 2. Marco marco uma reta sobre esses dois pontos. Aí depois eu vou marcar x1, y1, x3, y menos 1. Quando eu marcar os dois pontos, eu também faço uma reta ligando os dois pontos. Depois que eu montei a minha reta está aqui pronta. A minha reta foi uma reta coincidente. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar aqui na página 107 e olhar o que é a reta coincidente. É aquela que uma passa por cima da outra. E o meu sistema também, quando eu fiz a minha reta, ficou uma reta sobreposta sobre a outra, certo? Então, ele é indeterminado e coincidente, ou seja... Depois, eu só vou verificar essa informação depois que eu montar o meu gráfico, certo? Aí agora eu venho para o item C. No item C eu tenho o quê? 4x mais 4y igual a 3. 2x mais 2y igual a 5. Nesse caso aqui eu substituí em x1 e x2. Primeira equação. A segunda eu substituí por x3 e x4. Fica a critério de vocês. Pode colocar outros valores. Pode colocar valor negativo, pode também. Pode colocar o zero, fica a critério de vocês. O número, quem escolhe somos nós, certo? Vai mudar os pontos. Agora, o resultado, se você fizer os cálculos corretamente, vai dar o mesmo valor, certo? A sua reta vai dar concorrente, paralela, independe do número que você estiver utilizando, certo? Pronto, então, nesse caso aqui, no primeiro caso, 4x mais 4y igual a 3, onde tinha x, eu substituí primeiro por 1. Fiz os devidos cálculos e encontrei y igual a menos 1/4. No segundo caso, para x3, eu encontrei y sobre 4.
x1, y menos 4, x2, y menos 1. Aí agora no próximo passo, eu vou pegar 2x mais 2y, que é igual a 5, certo? Só lembrando que se vocês estiverem verificando aqui, só olhando para o sistema, a gente já vê que ele é um sistema impossível, porque eu tenho 4x mais 4y, 2x mais 2y. Se uma dessas equações virar negativa, eu vou estar eliminando todas as minhas incógnitas. Aí no segundo eu fiz o quê? Para x3, fiz os devidos cálculos e encontrei y menos, ou y 1 meio. Depois eu substituí x4 e encontrei y menos 3 meios. Por quê? Só é você ir onde tem x, vai substituindo. Quem tem letra fica no primeiro, quem tem número passa para o segundo. Montei o meu ponto, aí vou lá. Marquei meus primeiros 2 pontos encontrados da primeira equação, x1, y menos 1 quarto, x2, y 1 meio. Marquei, passei a reta ligando os dois. Agora eu vou marcar os outros 2 pontos. x3, y 9 quartos, x4, y menos 3 meio. Nesse caso aqui a gente vai ter retas paralelas, elas não vão estar se cruzando em ponto nenhum, certo? Independe do número que eu utilizei. Se eu fiz os cálculos corretamente, as minhas retas vão estar paralelas, elas não vão se cruzar em ponto algum. No meu item D, eu tenho 3x mais 2y igual a 10, 2x mais 4y igual a 6. Nesse caso aqui, para a primeira equação, 3x mais 2y igual a 10, eu usei x1 e x2, certo? Pode usar o número que vocês quiserem. Aí eu fui lá, 3x mais 2y igual a 10, vai ficar 3 multiplicado por 1 mais 2y igual a 10. 3, fazendo a multiplicação por 1, mais 2y igual a 10. 2y fica no primeiro membro, 3 passa para o segundo. Eu vou ter 2y igual a 10 menos 3, 2y é igual a 7. Y é igual a 7 sobre 2, meu primeiro ponto. x1, y, 7 sobre 2. Agora eu vou substituir por x2. 3 multiplicado por 2 mais 2y igual a 10. 6 mais 2y igual a 10. 2y é igual a 10 menos 6, 2y vale 4. Y é igual a 4 sobre 2, y vale 2. Para x2, y, 2. Primeira equação. Segunda, 2x mais 4y igual a 6. Estou substituindo nesse caso aqui por 2 e por 4. Primeiro por 2. 2 multiplicado por 2 mais 4y igual a 6. 4 mais 4y é igual a 6. 4y é igual a 6 menos 4. 4y é igual a 2. Y é igual a 2 sobre 4. Nesse caso aqui, eu posso simplificar? Posso. A minha equação ela vai ficar o quê? 1 meio, certo? Se eu quiser simplificar. Se não, você pode marcar no ponto 2 sobre 4. Aí agora substituindo por x4. 2 multiplicado por 4, 8. 8 mais 4y é igual a 6. 4y é igual a 6 menos 8. 4y é igual a menos 2. Y é igual a menos 2 sobre 4. Pode simplificar a mesma coisa, vai ficar menos 1 meio. No primeiro caso, para x1 eu encontrei y 7 sobre 2. Para x2 eu encontrei y 2. No segundo caso, na segunda equação, para x2 eu encontrei y 1 meio. Para x4, menos 1 meio. Marquei meus pontos. Ele vai ser uma reta concorrente, certo? Nesse caso, depois que eu marcar os pontos, ela vai ser uma reta concorrente, porque quando vocês forem verificar o cálculo de vocês, elas vão se cruzar em um ponto aqui. No meu caso, ele se cruzou no ponto 2 e 2 e o ponto 2 e 1 meio, certo? E a última questão, ele vai ser um sistema indeterminado, certo? Porque se eu for transformar algum aqui em negativo, ele vai ser um sistema indeterminado. Bom, no primeiro caso eu utilizei x1 e x2, no segundo também. Para as duas eu utilizei 1 e 2. No primeiro caso, onde eu tenho x, eu vou substituir por 1. 3 multiplicado por 1, 3. 3 mais 3y igual a 9. 3y é igual a 9 menos 3, 3y é igual a 6. Y é igual a 6 dividido por 3, 2. x1, y, 2. x2 agora. 3 multiplicado por 2, 6.
6 mais 3y é igual a 9. 3y é igual a 9 menos 6. 3y é igual a 3. Y é igual a 3 dividido por 3, 1. x2y, 1. Agora a segunda equação. X mais y é igual a 3. Também substituir por 1 e 2. 1 mais y é igual a 3. Y é igual a 3 menos 1. Y, 2. 2 mais y é igual a 3. Y é igual a 3 menos 2. Y vale 1. Aí agora é só marcar. No primeiro caso eu encontrei x1, y2, marquei. No segundo caso, x2, y1, marquei. Aí agora vocês vejam. No segundo caso, para x1 eu encontrei y2. E para x2 eu encontrei y1. Ela é super coincidente, porque vai estar uma também sobreposta sobre a outra, porque os meus pontos foram iguais, diferenciando apenas as equações, certo? Então, aí, por hoje é só. Eu tô deixando uma revisão dos assuntos estudados até hoje. Vai estar no grupo também, certo? Qualquer dúvida, tchau, tchau.